Boa noite, paz seja convosco a todos. Amém? Amém. Bom, irmãos, hoje é sexta-feira, não é? Trouxe minha esposa, a pastora Silvana Souza, hoje para me dar um apoio, uma ajuda, não é? Amém. Agradeço a cada um dos irmãos que na sexta-feira passada estiveram juntamente comigo naquela madrugada, não é? Foi muito bom tê-los comigo. E aquilo gerou uma página, não é? Minha esposa é bem, nesse lado ela é bem ativa, não é? E eu agradeço pela novidade, pelo que ela fez para agregar, não é? Esse ministério que é meu e dela e que Jesus nos colocou. E hoje eu venho trazendo uma palavra de Davi e Golias, mas antes disso vamos ouvir a pastora. Glória a Deus, boa noite, queridos, paz seja convosco. Estamos muito felizes com a página Palavra de Vida e foi um desejo que surgiu no meu coração diante da madrugada em que o pastor esteve trazendo uma palavra. O intuito é de trazer verdadeiramente uma semente ao teu coração, uma palavra diretamente vinda do coração do Senhor para o teu coração, no nome do Senhor Jesus. Esta palavra que todos os dias tem nos levantado, nos fortalecido na presença de Deus e que mais uma vez nesta noite a palavra que o Senhor colocou no coração desse servo de Deus venha frutificar no teu coração, te levantar e te colocar de pé, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, a gente vai lá então para 1 Samuel 16, né, pastora? A pastora vai me ajudando e eu vou 16. Qual o versículo, pastor? 13. Versículo 13. 12 e 13. 12 e 13. Isso. Amém. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge-o, pois este é ele. Pode seguir. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Bom, irmãos, então, começando essa palavra aqui em 1 Samuel 16, a gente começa com o início da trajetória de Davi. E Deus tinha escolhido um segundo rei ali, no caso Davi, não é? Então começava a galgar os primeiros passos, não é? De Davi nessa trajetória até o trono de Judá. Como tudo tem um começo, como tudo tem um início, não é? Davi teve seu início. Ele estava no campo, não é? E a Bíblia fala que Jesus, Deus trouxe ele de trás das ovelhas malhadas, não é? E estava lá então o profeta Samuel na casa de Jessé, que era pai de Davi, para ungir o novo rei de Israel, não é? Então, na cabeça de Samuel era Eliabe, o primogênito, não é? Um homem forte, um homem alto, não é? De boa aparência fisicamente, não é? Mas para Deus não servia. Deus queria um homem segundo o seu coração. Então passaram todos aqueles filhos de Jessé ali e já não havia mais nenhum. Então o profeta perguntou para Jessé: e Jessé, acabaram-se os seus filhos? E Jessé disse: não, ainda há um, está no campo. Esse é pequenino. Ele tentou argumentar com o profeta, não é? Tentando dizer: não, esse não serve, não dá, esse é pequeno, esse é diferente, não é? Tentando esconder algo que estava por detrás daquilo. Mas o profeta disse: não, manda chamá-lo. E ninguém senta à mesa sem ele chegar. Ninguém come, ninguém bebe sem esse chegar. Então mandaram chamar Davi. Então Davi saiu do campo, veio até onde eles estavam. E o mais interessante, irmãos, Davi, como a pastora falou, ele era ruivo e de olhos claros e de boa aparência. Davi era diferente. Davi tinha algo diferente nele. Não era igual aos seus irmãos. Não vamos entrar no mérito, porque isso aí é uma outra história. Não vem ao caso, não é? Mas ele já era diferente em algum aspecto. Trazia algo dos moabitas, de Ló, não é? Trazia algo de Ló, não é? Então, ele é chamado para dar início a uma trajetória de um reinado. E ele é ungido pelo profeta Samuel. E a minha pergunta é para você, irmãos, e para mim:
Ele foi ungido rei no meio dos seus irmãos que o desprezavam, a família dele o desprezava. Na verdade, quando ele vinha, ele comia o resto da mesa. Ele queria muito comer um queijo, que naquela época era o queijo, e a palavra fala que seus irmãos, quando sobrava o resto do queijo, eles apertavam assim para ficar as migalhas, para que quando Davi chegasse à mesa, ele tinha que juntar aquele queijo e comer. Ele nunca pôde comer um pedaço de queijo, e era uma das vontades dele. E aí, naquele tempo, naquela época, a palavra fala que ele foi ungido no meio dos seus irmãos. Olha só, já começa a coisa aí. Davi foi ungido no meio, no centro deles. Deus já estava começando a colocar Davi em evidência. Mas para que Davi entrasse nesse cenário, para que Davi entrasse no cenário, na evidência de Israel, tinha que acontecer alguma coisa. Sim ou não, irmãos? Tinha que acontecer algo, não é? Para Davi ser chamado, até então ele era um pastor de ovelhas, ninguém conhecia Davi, ninguém sabia quem era Davi, não é? E a pastora vai lá então para Samuel 17, 3. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quem, e entre eles o vale. Pode seguir, pastora. 5. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Amém. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela fala assim, que olhos não viram, coração não sentiu, ouvidos não ouviram, coração não sentiu. Aquilo. Agora, coração, né? Uhum. Deus, ele trabalha para aqueles que neles esperam, irmãos. Olhos não viram, coração não sentiu ainda aquilo que Deus trabalha. Ele trabalha. A palavra é essa. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E Deus estava trabalhando para Davi. E o que Deus criou para trazer Davi para a evidência, para trazer Davi para o centro de Israel? Ele criou uma guerra. Estavam os filisteus do lado de cá e os israelitas no outro lado. E no meio um vale. E aí tinha nesse meio um gigante, Golias. Tinha um problema, tinha uma dificuldade, tinha um gigante enorme do outro lado, e esse gigante chamava um campeão de Israel. Chamava, eu quero um campeão de Israel. Eu quero um, não tinha nenhum, irmãos, nenhum. E a Bíblia fala no 10 ali, pastora, o que ele diz no 10? Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e toda Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. 24, pastora, do outro lado. Para frisar mais. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas. Ele dará por mulher a filha e a casa de seu pai, isentará de impostos em Israel. Amém, irmãos? Então, irmãos, Deus criou uma situação para Davi entrar em cena. Deus vai criar uma situação para você entrar em cena, irmãos. Mas para você entrar em cena, vai ter um gigante, vai ter um problema. E eu não sei qual é o gigante que está à tua frente, não sei qual é o problema que tu está enfrentando. Não sei se é físico, não sei se é sentimental, não sei qual é, se é depressão, o que é. Mas tem um gigante aí. E muitos de nós, o que nós costumamos a fazer quando a gente se depara com um gigante? A gente pega os nossos sonhos e coloca onde? Numa gaveta. A gente diz que é impossível vencer esse gigante, é impossível vencer esse gigante. Não era o que eles falavam aqui? Eles estavam tremendo de medo, irmãos. Tremendo de medo. E a cada
rugir desse gigante, a cada bater de pé daquele gigante. Sabe quando um cachorro, a gente quer correr um cachorro? Ele bate o pé, né? E o cachorro sai correndo. Assim esse gigante fazia com os israelitas. Eles saíam correndo de frente daquele gigante, irmãos. Era terrível o medo deles. Quantos côvados ele tinha, pastora? 6 côvados e um palmo. Cada côvado é 45 centímetros, irmãos. Ele tinha de côvados 2,70 m, mais um palmo, ele tinha 2,90 m. Mais ou menos, aproximadamente 2,90 m de altura, esse gigante. Ele tinha uma couraça de quantos ciclos de ouro? Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Tu sabe uma bolsa de cimento, irmãos? Mais ou menos era a couraça desse gigante. Olha só o tamanho desse monstro, irmãos. Mas Davi, fala que Davi, ouvindo isso, no 23, pastor. 23. Do 17? Do 17, 23. Olha o que Davi começa a falar. Davi ouve tudo isso. 17, 23. Bem aqui embaixo. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. E aí que vem, né? Que todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele. Para 32. Olha a atitude de quem é temente a Deus. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Sabe o que é desfalecer, irmãos? É o coração abatido. Que nós temos costumeiramente falar, coração abatido. Então ele entra com uma atitude. Ele tem uma atitude diante de tudo isso. E ele se põe à disposição do rei. Mas olha só o que o rei fala a Davi. Não é, irmãos? Ele se coloca à disposição do rei, ele vai em busca, não é? Ele toma uma atitude, ele se coloca diante do rei, fala que ele está disposto a lutar com o gigante, ele assume uma posição diante do rei. E olha só o que ele fala no 31, pastora. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Segue. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. 33, olha só o que Saul diz para ele. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a mocidade. Imagina, irmãos, tu te coloca à disposição, tu assume uma posição, tu compra essa guerra para ti, ninguém quer pelejar. Mesmo o Saul dando isenção de imposto, mesmo Saul dando a sua filha, mesmo Saul oferecendo dinheiro, ouro, prata, ninguém quer lutar com o gigante. Ninguém quer lutar, porque sabe que ia morrer. Ninguém que se colocou à disposição. Aí vem Davi, se coloca à disposição. E quais são as palavras do rei? És ainda moço. És ainda moço. E ele guerreiro desde a mocidade. Quais são as palavras que estão te dizendo, irmãos? Para te desestimular? Quais são as palavras, pastora? Não pode, não dá, né? Não dá. Não serve. Não serve. Tu é alto, tu é baixo. Não está preparado. Tu é gordo, não é? Tu não pode, não tem capacidade, não é? Então, quais são as palavras que estão dizendo para ti, irmãos? Quais são as palavras que Saul está dizendo para você? O que Saul está dizendo para ti? Ele está te motivando ou está te desmotivando? Quais são as palavras que o diabo está te atacando nessa hora? O que ele está te dizendo? Quando você tem uma oportunidade, quando Deus te dá uma oportunidade de te crescer, de te colocar em evidência. Se Davi tivesse se intimidado, se Davi tivesse recuado, tu acha que ele teria ido ao trono? Nunca. Ele só teve essa chance, essa oportunidade, ele não perdeu, porque ele estava focado em Deus. Ele tinha fé, ele acreditava que em Deus ele poderia vencer. E Saul seguia insistindo, não dá, Davi, não dá. Esse filisteu
Ele usa a espada desde a sua mocidade. E Saul não estava mentindo, irmãos. Um filisteu, desde os 12 anos, ele empunha uma espada. E esse filisteu aqui era diferenciado, era um guerreiro desde a sua mocidade. E não era qualquer guerreiro, irmãos. Ele tinha uma couraça de 50 quilos. A lança dele tinha uma ponta de 5 quilos, a sua lança. Imagina um capacete de bronze de 10 quilos na sua cabeça. Era uma muralha. Era uma muralha. Invencível. Ninguém queria enfrentar esse gigante. Ninguém tinha coragem de enfrentar esse gigante. E agora aparece um pequenino. Um pequenino. Diz que Davi era o menor. Era um pequenino. Com uma atitude de fé, com uma atitude de coragem, e ele quer enfrentar o gigante. E aí ele fala a Saul, não, eu vou enfrentar esse gigante no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou enfrentar ele. Mas como, Davi? Lá no campo, entre as ovelhas eu matei um leão, e depois eu matei um urso. Glória a Deus. Saul não duvidou, irmãos, porque o Espírito de Deus estava sobre Davi. Então, disse, já que tu quer, então eu vou te dar a minha couraça. Eu vou te dar o meu capacete e a minha espada. Davi colocou o capacete, colocou a couraça e se sentiu o quê? Lento. Não eram as armas que Deus tinha dado para ele. Deus tinha dado um cajado, uma funda e pedra. Então, Davi começou a pensar, a raciocinar e a montar uma estratégia. Qual é a estratégia que tu vai montar contra esse gigante, irmãos? Qual é a tua estratégia de guerra contra esse gigante? Tu visualizou o gigante, tu ouviu o gigante afrontar o teu Deus, o teu exército, e tu viu como é que ele era, e agora tu vai ter vestido do mesmo jeito que ele? Não. Tu não vai usar a mesma estratégia dele. Todo homem que fosse lutar contra Golias com uma espada, na espada, nunca ia vencê-lo, nunca, nunca. Na espada, não. Na espada, não. Ninguém ia vencer aquele gigante na espada. Ele era o melhor campeão daquele tempo. E Davi, vendo isso, vendo que esse gigante trazia um capacete na sua cabeça, uma couraça de 50 quilos, Davi viu que ele era o quê? Lento. Se movimentava pouco. Então Davi disse, não, então eu não posso ir com as mesmas armas, eu não posso lutar com as mesmas armas, então eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Quais são as armas que Deus me deu? Me deu um cajado, me deu uma funda e me deu pedras. Então eu vou contra esse filisteu no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou com as armas que eu enfrentei o leão, eu vou com as armas que eu enfrentei o urso e eu venci. Eu sou perito em vencer esse tipo de luta. Então eu vou contra esse gigante dessa forma. E quando Davi desceu à guerra, irmãos, quando Davi desceu à guerra, aquele gigante visualizou Davi e disse, para aí. Esse rapaz, ele está vindo contra mim, mas ele não está vindo com uma espada na mão. Ele não está trazendo um escudo na mão. Ele não está trazendo lança. Ele não tem nenhum escudeiro. Está diferente isso, né, irmãos? Ficou diferente. Golias viu que a luta não ia ser no corpo a corpo, não ia ser na espada. Então ele colocou assim, bom, se não vai ser na espada, talvez esse moço tenha alguma chance contra mim. Começou a entrar dúvidas na cabeça de Golias, começa a colocar dúvidas na cabeça do teu gigante, irmãos. Mostra quais são as estratégias que Deus deu, quais são as tuas qualidades, irmãos. Quais são as tuas qualidades? Davi tinha qualidade na funda e na pedra. Qual é a tua qualidade? No que tu é bom? O que tu faz de melhor? O que tu faz de melhor? Tu é um mecânico? E tu está trabalhando de padeiro? Não está batendo, né? Tu trabalha na enfermagem e tu é um vigilante? Não tá fechando. Entendeu? No que tu é bom? Quais as tuas habilidades? Tá entendendo? Tá conseguindo entender, irmãos? Aonde que tu é bom? Davi era bom na funda, na pedra. Golias era bom na espada, no escudo, na lança. Não estava batendo, estava havendo divergências. Então, Golias viu uma primeira dificuldade, ele viu uma estratégia naquele menino. Então, o que Golias começa a fazer?
fazer a mesma coisa que Senaqueribe. Senaqueribe ficou 3 anos batendo nas muralhas de Samaria. 3 anos. Cansou até que entrou e venceu. Quando ele desceu para Judá e encontrou um rei que era segundo o coração de Deus, que fazia as mesmas coisas que Davi, que aprendeu com Davi, seu pai, que é isso aqui que a gente está falando, Ezequias, não é? Ele fortificou as muralhas, e quando Senaqueribe chegou e viu as muralhas fortificadas e viu que não tinha água, o que ele tentou fazer? Ganhar no grito. Mandou cartas de afrontas a Ezequias. E Ezequias pegou aquelas cartas de afrontas e levou juntamente com o profeta Isaías ao templo e colocou diante do altar do Senhor. Porque Senaqueribe tinha afrontado não só ao rei, mas como ao Deus de Israel. E aqui esse filisteu, ele fez a mesma coisa. E eu te provo que ele fez a mesma coisa, porque a pastora me chamou a atenção nisso. Eu estava lendo isso aqui e a pastora, olha, imagina só de lá. 45, pastora, leia para eles ali, 45 do 17. O filisteu tropeçou na palavra, ele afrontou quem não devia ter afrontado, ele devia ter aprendido com Senaqueribe que não se afronta a Deus. Não se afronta a Deus. Ele devia ter aprendido com Senaqueribe, um assiriano, que voltou para casa e foi morto em Nínive. Então, esse filisteu, ele não aprendeu nada. Pode ler, pastora? Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Viu, irmãos? O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia. Então, Golias afrontou a Deus, irmãos. E agora esse menino começa a usar as palavras de Deus. Ele começa a trazer Deus para o campo de guerra. Coloca Deus nessa batalha, irmãos. Coloca Deus no meio da tua guerra. No meio da tua dificuldade, coloca Deus no meio da tua guerra, da tua dificuldade. Davi trouxe Deus para o meio da batalha. Estava ele, aquele filisteu, aquele jogo de palavras. Aquele filisteu achou que ia ganhar de Davi no grito. E Davi mostrou que ele, além de ser um menino, um pastor de ovelha, ele tinha o dom da palavra, porque o Espírito de Deus estava nele. Ele não se atemorizou. Não teve medo de Golias. E o escudeiro de Golias pegou e olhou e disse: Golias, esse é diferente, Golias. Esse é diferente. Além de ser um moço ruivo de boa aparência, esse é diferente, porque Golias, ele fala aqui, ó. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Desprezou. Humilhou. É isso que o diabo está te fazendo, irmãos. Ele sabe que tu tem uma chance porque tu é de Deus. Ele sabe que tu tem uma chance porque tu é filho de Deus. No momento que esse gigante viu que Davi tinha uma possibilidade de vencê-lo, ele começou a usar o dom da fala. E começou a humilhar Davi. Ele disse, olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para que venhas a mim com paus e pedra? Hein, irmãos? Já começou a apelar, né? O diabo já começou a recuar, irmãos. Usa a palavra. Usa a palavra. Deus te deu estratégia. Usa as estratégias. Começa a visualizar o teu inimigo, irmãos. Visualiza o teu inimigo. Visualiza ele, vê no que ele está errando, no que ele está pecando. Ele usou a palavra. Ele afrontou o teu Deus, ele é lento. E mais, ele chama Davi, vem para perto de mim. Vem para perto de mim. Olha só no 44, e disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, Davi. Vem a mim. Ele só podia alcançar Davi pertinho dele, irmãos. Ele era lento. Na espada ninguém vencia, no corpo a corpo, na espada ninguém ia vencer esse gigante. E Davi não era bobo. Davi se colocou ao longe dele, ao alcance do tiro da funda. Davi não era louco de chegar perto desse gigante, irmãos.
Davi sabia a estratégia, Deus estava montando Davi de uma estratégia de guerra para vencer esse gigante, e ele queria que Davi chegasse perto dele. Você chega a mim, Davi. Ele queria só uma oportunidade. Ele está só querendo uma oportunidade tua, irmãos. Não caia na armadilha do diabo. Dá só uma olhadinha. Ninguém está vendo. Entendeu a lógica, irmãos? Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Pode olhar. Vem para perto de mim, Davi. Vem para perto de mim. Ele só queria uma oportunidade, irmãos. Uma chance. Quais são as estratégias que o inimigo está usando contigo, irmãos? Quais são as ciladas que ele está colocando? Pode fazer. Pode continuar fazendo. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Pode fazer. Qual é a estratégia que o diabo está te colocando, irmãos? No que ele está te segurando? No que ele está te prendendo? Aprenda com Davi, irmãos. Não se aproxime do diabo. Não se aproxime. Não se aproxime, irmãos. Não dê ênfase às palavras do diabo. Não dê oportunidade, porque na primeira oportunidade que ele tiver, e se tu se achegar a ele, ele vai te matar. Era tudo que o gigante Golias queria, para que Davi se aproximasse dele. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Amém? Olha só. Olha só o que Davi fez. Olha só todo o desenredo que Deus fez, tudo o trabalhar de Deus, para que Davi entrasse em evidência, para que Davi começasse a galgar os primeiros passos. Olha tudo que Deus fez para trazer Davi aqui a esse momento de glória. Porque depois desse momento de glória, todo Israel falava de quem? Davi, que venceu Golias, o gigante Golias. Está pronto, irmãos, para enfrentar esse gigante? Está pronto para vencer essa luta? Está pronto para vencer essa guerra, essa doença, essa depressão? O que está acontecendo contigo, irmãos? Por que tu parou no meio da caminhada? O que te enfraqueceu? Foram as palavras de Saul, dizendo: tu ainda é um moço. Não dá. Não dá. Não está dando. Coloca na gaveta o teu sonho. Enterra o teu sonho. Desiste. Para. Ou tu tá dando ênfase a Golias. Olhando Golias a Davi, o desprezou, o humilhou. É isso? Tu vai dar ouvidos a Saul ou a Golias? A quem que tu vai dar ouvidos, irmãos? Ou tu vai dar ouvidos à palavra de Deus? Que te diz: porém, disse Davi ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Era muito inteligente, irmãos. Era muito inteligente esse menino. Era diferente mesmo. Usava a palavra de Deus. Começa a usar a palavra de Deus, irmãos. Deus deu um conselho logo após a morte de Moisés a Josué: se tu forte e corajoso. Amém? Medita nessa palavra de dia e de noite, e dela não se aparta nem para a direita nem para a esquerda. O que é essa palavra aqui, irmãos? Não é a nossa espada? A palavra hoje para nós, ela não é a nossa espada, irmãos. Tu está sabendo usar a nossa espada, que é a palavra, que é a palavra de Deus? Tu sabe usar a nossa espada hoje para vencer o mal, para enfrentar o dia mal, para enfrentar a dificuldade, para enfrentar Golias? Davi usou a palavra, usou a espada. Tu medita nessa palavra, tu aprende. Eu até brinquei com a pastora: se eu vivesse no tempo eu estava varrendo a igreja, e ela estava passando pano numa parte, eu estava varrendo a outra. E eu disse assim, se eu for, porque eu estava com essa palavra na cabeça:
Se eu fosse do tempo lá de Davi, tu acha que eu ia estar com a minha espada na bainha ou eu ia estar praticando, pastora? E ela disse, pelo que eu te conheço, tu ia estar praticando. Sabe por quê, irmãos? Porque quando tu ia para o campo de batalha, tu tinha uma coisa. Ou tu era bom na espada, ou tu ia tombar no campo de batalha. Hoje, tu é bom na Bíblia, ou tu vai tombar no campo de batalha? Tu é bom na espada, irmãos? Tu é bom na espada, tu é bom de Bíblia? Se tu não for bom de Bíblia, tu vai tombar no campo de batalha. Eu estava escovando os dentes aqui em casa, antes de ir para a igreja, e Jesus me disse assim, lembra aquela vez que eu fui até aquela árvore frondosa e não tinha frutos nela? Lembra, pastor? Lembro, Senhor. Se eu for até a tua árvore, eu vou encontrar frutos nela, pastor. Forte isso, né, irmãos? Forte isso, né? Hã? Dá para pensar? Dá para parar um pouquinho e pensar nisso, irmãos? Que na Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Se Jesus for hoje na tua árvore, irmãos, tu que já está há algum tempinho na igreja, se Jesus for hoje na tua árvore, ele vai encontrar algum fruto? Tem fruto aí, irmãos? Tem algum fruto para alimentar Jesus? Jesus queria comer um fruto daquela árvore. E a árvore era frondosa, era linda. Mas não tinha frutos. Nós estamos ali há 4 meses, indo para o 5º mês. A nossa árvore já começou a crescer. E nós temos aproximadamente uns 20 frutos ali, irmãos. Às vezes, na terça tem menos, na quarta tem menos ainda, na sexta tem um pouquinho mais, no domingo tem um pouquinho mais ainda. Não é? Mas se Jesus for lá, na 15 de novembro, no Tabernáculo da Fé, ele vai encontrar frutos. Ele vai encontrar frutos. Porque nós estamos de joelhos, nós estamos jejuando, às vezes não dá para ir na igreja, às vezes nós fizemos aqui, às vezes nós vamos lá na igreja. Nós estamos pagando um preço, irmãos. Um preço de oração pela tua vida. Eu sei que não está fácil, irmãos. Eu sei que não está fácil. Tem sempre um problema, tem sempre um gigante. Sempre está aparecendo alguma coisa. Mas se tu não der o primeiro passo, como Davi deu, se tu não... Saul, eu estou aqui. Tem mais alguém aí? Não tem mais ninguém? Mas eu estou aqui. Mas tu é moço. Tu é franzininho, tu é fraquinho. Olha só, tu é um baixinho, Davi. Olha o tamanho daquele gigante. Mas eu estou aqui, tem mais alguém? Não tem mais ninguém, só tem eu. Então vai tu lá, Davi. Vamos ver então se Deus é contigo mesmo. Está entendendo a lógica, irmãos? Deu para pegar? Deu para perceber que tudo tem um começo, irmãos? E que tu tem que aproveitar esse começo, e quem dá o crescimento de tudo isso é Deus, e que Deus prepara o caminho para Moisés chegar até Canaã. Não tinha um deserto, irmãos? Não tinha um mar vermelho? Para Josué chegar até Jericó não tinha um Jordão? Sempre vai ter algo, irmãos. Não tinha uma muralha de Jericó? Sempre vai ter algo, irmãos. Imagina aquelas muralhas lá e tu senta, se coloca no lugar de Josué, irmãos. Se coloca no lugar de Davi, irmãos, tu vai perder essa oportunidade. Mas não dá, é muito para mim. Eu quero que hoje tu tome uma atitude de fé, uma atitude de coragem e vá lá naquela gaveta lá que o diabo colocou uma tranca, colocou um cadeado e enterrou o teu sonho. Vai lá. Pega a chave do Espírito Santo e vai lá e abre aquele cadeado. E diz assim, não, eu aprendi com o pastor e com a pastora
que eu posso enfrentar esse gigante, que Deus vai me dar uma estratégia para mim enfrentar esse gigante e que ele vai tombar. Ele vai tombar e todo Israel vai me conhecer. Toma para ti essa guerra, irmãos. Se o Senhor é contigo, quem será contra ti, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos começar a usar essas palavras. Lá na igreja eu disse assim, Davi começou a tacar pedra naquele gigante. Eu comecei a dizer, né, pastora? Começa a recitar alguns versículos da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tchum, joga pedra. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tchum, joga pedra nesse gigante, irmãos. Fala a palavra, fala uma aí, pastora. Lembra de alguma? Glória a Deus. O Senhor é meu socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Atira pedra, pastora. Atira pedra nesse gigante. Irmãos, faça como essas pessoas. Podem te chamar de louco. É melhor que te chamem de louco, mas que tu vá para o céu. Glória a Deus. Esses dias nós saímos da igreja contando as estrelas do céu, como Abraão. Deus deu uma promessa a Abraão. Ele disse, conta as estrelas do céu, Abraão. E nós saímos com... Pô, que banda de louco contando estrela, não é? Mas deixe que nos chamem de louco, irmãos. Mas a vitória é nossa. Amém, Jesus. A vitória é nossa. Nós cremos nesse Deus. Usamos a nossa fé, vamos exercitar a nossa fé. Vamos estar com Ele. É uma alegria tê-los aqui comigo, irmãos. É uma alegria ter a pastora aqui comigo. E nós vamos galgando de fé em fé, não é? Acreditando que Deus está conosco, que tem a dificuldade, que tem os problemas. Sim, tem. Mas nós podemos vencer usando a palavra de Deus. Eu te dou um conselho hoje, irmãos. Naquele tempo era espada física. Quem era bom prevalecia. Continuava. Davi não ficou na funda e na pedra, irmãos. Davi, depois que matou Golias, ele teve que pegar no cabo de uma espada e defender o seu exército. Amém, irmãos? Naquele tempo era espada. Se tu não era bom na espada, tu tombava no campo de batalha. Ninguém ia ter medo de ti, ninguém ia te socorrer. Hoje, a nossa espada, a espada que nos dá sustento, que vai fazer com que a gente continue andando, continue caminhando, é a nossa espada, é a Bíblia. E Deus deixou isso bem claro para Josué, e está deixando bem claro para ti nessa noite. Se tu forte e corajoso, medita nela de dia e de noite, e dela não te aparta, nem para a direita, nem para a esquerda, irmãos. Foi um prazer tê-los aqui comigo, não é? Mais uma vez aqui nessa sexta-feira. Vai ser sempre sexta-feira, pastor? Não sei. Hoje até eu ia deixar para outro dia, para não ser na sexta, mas eu fiquei com o coração inquieto, pastor. Vamos fazer, não é? Ela sempre estimula, e é bom sempre tu andar em dois, porque quando um está fraco, o outro levanta, não é? E nem sempre a gente vai estar bem, irmãos. Sempre vai ter uma luta, sempre vai ter uma dificuldade, porque nós somos pessoas. Não é porque hoje a gente está à frente de um trabalho que a gente não vai enfrentar lutas. Estamos imunes, né? Estamos imunes, a gente não está imune, não é? Mas a gente conta com as orações de vocês, vocês podem contar com nossas orações, não é? A nossa igreja está à disposição, não é? Na rua 15 de novembro, 4648, bem em frente ao 22 GSC. Se você quiser dar uma passadinha lá, assistir um culto, não é? Pode ter certeza que Deus ele está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Tem um momento conosco lá. Quer deixar uma palavra, pastora? Eu quero agradecer aqueles que entraram, aqueles que saíram, aqueles que permaneceram, né? Na live, como eu falei para o pastor, é uma semente que a gente está semeando no teu coração através da palavra de Deus, né? E como é o título da página, né? Palavra de vida, que realmente esta palavra hoje ministrada venha encontrar verdadeiramente terra fértil no teu coração nessa noite. No nome de Jesus, e que seja para você uma espada no dia mau. Ainda hoje lá na igreja eu estava falando para a igreja, depois da ministração da palavra, que cada palavra pregada para nós é uma espada na nossa mão, para que no dia mau, quando nós viermos passar pelo dia mau, nós tenhamos então como lutar, né? Bem como o pastor falou, através da palavra do Senhor.
Então, por isso, a necessidade de aprendermos a palavra de Deus, estarmos firmados na palavra de Deus, porque o dia mau, ele vem, né? Ele vem para mim, ele vem para você, mas que nesse dia, quando ele chegar, então você esteja preparado, né? Forjado, assim como estava Davi, no nome de Jesus, e que o Senhor seja o teu sustento, a tua fortaleza, no nome de Jesus. E a minha oração é, como o Senhor ministrou no meu coração, que Jeová Sabaote, o Deus dos exércitos, vá à tua frente, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, para encerrar, para fechar, a gente vai fechar com Davi dizendo: saberá toda essa multidão que o Senhor salva não com a espada e nem com a lança, porque do Senhor é a guerra. E ele vos entregará nas nossas mãos. Ele vai te entregar a vitória nas tuas mãos, irmãos. Dele é a guerra. Amém? Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer por ti. Amém, irmãos? Amém, Obrigado por mais uma vez nos assistir, estar conosco. É um prazer tê-los aqui. E nós vamos dar continuidade. Certamente nós vamos se encontrar numa madrugada. Hoje foi mais cedo, não é? Quem sabe numa madrugada, num amanhecer, numa tarde. Enfim, Deus sabe de todas as coisas. E a gente quer dar um abraço muito apertado em cada um dos nossos irmãos lá do Tabernáculo da Fé, que sempre estão conosco, Tem não um é? filho da fé aqui, ó, Tiago. Tiago, amém, Tiago. Deus te abençoe, Uma Tiago. bênção, não Filho é? amado, vida, te abençoe em Isso. nome de Jesus. Temos sentido a tua falta. Toda verdade. semana, domingo tem que estar lá conosco, tá? Nós te Celebrando ao amamos. Senhor em Isso. nome de Jesus. Amém. A gente gosta muito de estar com esses irmãos queridos, não é? Amados do nosso coração. É uma semente que a gente está plantando na vida desses irmãos, né? Eles confiam na gente, a gente confia neles. É um trabalho bem assim, bem transparente, não é? E a gente ama tê-los conosco, não é? E agradecemos a confiança de cada um deles, como né? falamos hoje também, né, pastor, que somos a família Tabernáculo da Fé. O que uma família faz? Cuida um dos outros, né? Então é isso que nós temos feito. Eles cuidam de nós cuidamos deles, né? E é isso que uma família faz, cuida um dos outros. Por isso somos a família Tabernáculo da Fé. Amém. Deus abençoe a todos, um abraço, fiquem na paz do Senhor em nome de Jesus. Amém. Até breve.